Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 8, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição vai falando Fome na Casa do Pão. A lição começa dizendo que os críticos, da fé cristã aí, frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo, como evidencia de que Deus não existe, Ele não tem poder para intervir quando as coisas ruins acontecem, ou Ele não se importa com o nosso sofrimento. Bom, muitas histórias aí da Palavra de Deus, no entanto, apresentam aí evidências, de que nenhuma dessas suposições está correta, não é isso? Deus permite sim que a raça humana colha as consequências, de seus atos, das suas escolhas, da sua rebelião, é isso? Mas sem violar aí o livre-arbítrio que Ele deu para mim, para você e para cada um de nós, Ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. Nós podemos ver isso na história de Ruth, que é um exemplo aí dessa verdade. Bom, a lição pede para a gente ler Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5, que nós podemos ver aí nesse capítulo. Nós vemos aí que houve fome, que afetou Belém, Noemi, seu esposo, seus 2 filhos, tiveram que sair dali, juntamente com as suas esposas, não é isso? E foram para Moabe, não é isso? É interessante aí que Belém era considerada uma cidade da casa, era considerado, não significava casa do pão, mas infelizmente havia ali fome, não tinha pão em Belém. Eles foram obrigados a sair dali de Belém e para Moabe devido à fome que afetou aquele lugar, Também podemos comparar, existia aí abundância no Éden, onde nossos primeiros pais poderiam usufruir de tudo, Como diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então havia uma abundância, para que os nossos primeiros pais pudessem se alimentar lá no Éden, não é isso? A gente viu aí que a raça humana começou sua existência com muita fartura, como nós acabamos de falar aí, nossos primeiros pais, sob os cuidados aí do Criador, generoso, mas depois trocou aí seu papel como administradores da criação pela escravidão aí do pecado, é isso? E agora, como diz lá em Gênesis 3, verso 19, Deus disse a Adão: do suor do seu corpo você, ou melhor, do suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Aqui Deus, devido à entrada do pecado, agora Adão deveria trabalhar para que o suor aí do seu rosto, através do trabalho, ele poderia colher o fruto que antes estava por fartura, e agora ele teria que trabalhar, teria que suar para poder conseguir o alimento de cada dia, não é isso? Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. E nossa vida se tornou fonte de sofrimento com a entrada aí do pecado, Recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham a liberdade para se rebelar, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar o seu próprio bem-estar. Então foi isso que aconteceu. O livre-arbítrio foi entregue para mim, para você e para cada um de nós, e através do livre-arbítrio, através dos atos dos nossos primeiros pais,
né? Suas escolhas, o pecado entrou nesse mundo, não é isso? E agora, com o suor do nosso rosto, devemos conseguir o alimento para sustentar a mim, sustentar você, sustentar a nossa família, não é isso? Temos que escolher aí e assumir as responsabilidades de buscar aí o nosso próprio bem-estar, não é isso? Fomos criados aí para dominar o mundo não caído, sob as bênçãos de Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído. Seres humanos egoístas, competindo por recursos escassos, levam o sofrimento e a tristeza, né? A terra, nós podemos ver que ela ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Infelizmente, apesar de termos fartura, vemos que muitas pessoas ainda passam fome, né? Mas isso é devido ao egoísmo, né, das pessoas, da corrupção, da má distribuição dos recursos, da renda, faz com que essa alimentação não chegue às pessoas menos favorecidas, não é isso? Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece aí nos dominar mais do que nós o dominamos. Mas a gente tem a certeza de que um dia tudo isso vai acabar, quando Jesus voltar e vier resgatar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos, seus estatutos, seus juízos, mantêm-se firme na fé e no testemunho de Jesus. Não é isso? Que Deus te abençoe, que você tenha aí um domingo abençoado, você e sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.